Você já teve alguma obra, alguma reforma, a modificar na sua casa? O tema de hoje é Descomplicando a Obra. E para falar sobre esse tema, eu tenho uma especialista que, inclusive, também é produtora de conteúdo falando sobre esse assunto. Camila Alvarenga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço a sua participação e sua disponibilidade. Antes de começarmos, falar sobre o apoio que nós temos do PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc, é onde nos proporciona estar levando esse conteúdo até você. Camila, como é que surgiu essa influencer ou esse projeto Descomplicando a Obra? Vou contar um pouquinho da minha história. Legal. A nossa família, né, meu pai, ele fundou uma loja de materiais para construção, que é bem tradicional na cidade. Pode ela falar. chama Faz Comap, aproveita. Que é a Comap Materiais para Construção. Então a gente está na cidade há mais de 30 anos, desde 1988. E aí, de lá já veio essa minha veinha da construção. Né? Já sempre tive ali por dentro. Você cresceu na loja, né? Cresci na loja, é. E aí, lá em 2019, a gente recebeu um convite para abrir uma segunda loja, mas que seria com um público completamente diferente, que é a Comap Exclusive, que é uma loja só de acabamentos de alto padrão. Então, assim, mudou muito o meu público. Eu tinha que separar essas duas lojas. Eu acabei ficando responsável... Eu fico nas duas, mas a responsabilidade total minha é na Comap Exclusive e na Comap eu fico na parte administrativa. Certo. E aí, vendo a dor dos meus clientes, vendo essa necessidade e também dos novos entrantes no mercado, profissionais mesmo. A gente sempre faz workshops, palestras para alunos lá na nossa loja, lá na Então Comap Exclusive. Você já recebe essa demanda? A gente recebe. Assim, uma vez por ano eles têm uma semana especial na faculdade. Legal. E aí eles acabam indo até a loja pra gente mostrar pra eles na prática como são os produtos, pra eles colocarem à mão. E eu comecei a ver isso, que parece que faltava essa parte prática para eles e também para os meus clientes que chegavam na loja e falavam assim, comprei um terreno e eu não sei nem por onde começar. Entendi. Então, assim, eu não sei qual profissional eu contrato, eu não sei qual a ordem das coisas, eu não sei o que fazer primeiro, e eu falei assim, gente, tá aí. E não é um caso ou outro, é uma São realidade. Vários, é uma realidade. Principalmente nas partezinhas mais técnicas da obra, porque a gente vai falar assim, eu vou colar o meu piso, tá, mas qual argamassa eu vou usar? Então, são vários tipos e qual é a melhor para o seu caso. Entendi. Então, eu comecei a ver essa necessidade e as pessoas perguntavam. E eu falei assim, gente, tá aí um conteúdo que vai longe. Eu preciso pegar essa demanda, e de que forma levar isso associado ao seu trabalho, né? Isso. E aí, eu falei assim, gente, eu tenho mais de 15 anos de prática na loja. Então, eu comecei lá em 2010. E nisso a gente aprende muito. A gente faz muito curso dado pelos fornecedores mesmo. Uhum. A gente visita muita fábrica, conhece o processo de produção. E você acaba compartilhando com o cliente, vendo a evolução, né? Desde ali da fundação até uma reforma, né? Eles vêm muito até a gente, né? O que eu faço agora? Tem os profissionais na obra, claro, muitos profissionais bons, mas às vezes o profissional, vamos dar um exemplo assim, o arquiteto, ele tá ali para projetar a sua obra, ele não vai conseguir ficar te dando aquele auxílio o tempo inteiro, o que fazer, o que não fazer. Ele tá ali para te dar o seu projeto. E às vezes não tem uma assistência ao longo do processo, né? E aí foi onde surgiu. Eu falei assim, gente, vou escrever um e-book. Então eu escrevi um e-book que é o Descomplicando a Obra, que tem o link lá no meu Instagram. E esse é um e-book completão. Vai da base até a entrega da sua obra, até a parte de limpeza final da obra. Sobre tudo. E ali no meu canal eu dou eu vou dando algumas ideias, algumas coisas que as pessoas precisam saber, coisas mais básicas que elas conseguem ver ali, dúvidas no dia a dia. Muito bacana. Acompanhando, né, o seu canal, eu acho bem interessante porque tem uma coisa que chamou a atenção, até acho que eu comentei com você, sobre as pedras de volta da piscina, acho que foi uma coisa sobre a limpeza. Porque até então, você vê uma estética, você vê uma foto X, nossa, bonito, quero fazer. Só que será que na prática aquilo é viável? Porque às vezes o ser bonito, não nem vou falar ser bom em relação à qualidade, não é essa. Mas não é adequado àquilo que você quer fazer.
Porque às vezes o seu cenário é diferente, às vezes a cobertura não é coberto, às vezes pode, sei lá, encostar uma água. Então, eu acho que o interessante é você consegue materializar uma possibilidade. Olha, não adianta fazer isso se for desse jeito. Então é bem direto, né? Assim, na loja, como assim, a gente tem os produtos específicos que a gente vende. No meu canal eu falo de um leque maior, né? De produtos não só da loja. Mas dentro da loja mesmo a gente dá essa venda consultiva. Por quê? Às vezes a pessoa quer colocar uma coisa na casa dela que ela viu no Pinterest, que ela viu no Google e é lindo, maravilhoso, mas ela esquece que a realidade dela é outra. Então, às vezes aquela imagem que a gente vê no Pinterest é linda, maravilhosa, rejunte branquinho, piso branco, só que ela esquece que aquela casa tem movimento, tem vida. O Pinterest não. Né? Igual, não vai ficar aquele cenário de novela o resto da vida, né? Não vai. E igual piscina mesmo que você falou. A gente lida muito com pessoas que têm crianças. Nosso público são pessoas que já estão com a família formada, que têm crianças. E aí a gente escolhe um piso, um porcelanato para beira de piscina. Muito liso. Liso. Tem o antiderrapante, né? Mas ele aquece. Então, assim, ele não vai te dar aquele conforto. As crianças vão brincar, vão queimar o pé. Você não vai conseguir usar a sua piscina. Então, você tem que direcionar. A gente faz esse direcionamento. Porque a pessoa vai, eu quero, bonito. Mas talvez não cabe ali, né? Não é usual. Não é usual pra colocar. Usual. Então, eu acho legal. E aí, você traz de uma forma muito simples, né? De fácil entendimento. Eu acho que isso que é um diferencial dentro da estrutura. Eu falo assim, sabe, Felipe? Porque a minha primeira formação é em letras em inglês. E o que eu queria ser lá atrás era tradutora. Então eu comecei a estudar para ser tradutora, completamente diferente, mas ao mesmo tempo que eu estava estudando para ser tradutora, eu estava na loja. E aí eu fui sentindo aquilo, eu falei assim, gente, mas eu acho que eu tô indo para um caminho que não é o meu caminho. E eu falei assim, não, é aqui na loja que eu quero ficar. E esses dias eu pensando, eu falei assim, gente, eu sempre quis ser tradutora. E por que não traduzir essa linguagem técnica para as pessoas mais leigas e para quem está começando nessa área? Eu falei assim, então tem tudo a ver com o que eu queria. Aí a minha segunda formação foi administração de empresas. Para você auxiliar na própria loja. E legal você comentar, né? Comap... E Comap Exclusive. Comap Exclusive. Então lá você faz como se fosse uma consultoria, no sentido de não só ter os materiais para fornecer enquanto prestador de serviço, entregar o material, mas você tem esse olhar de cuidado. Não é só, eu quero levar esse piso. Você faz essa enquete. Mas onde você vai usar? Tem essa abordagem? A gente usa muito isso. Primeiro, o cliente geralmente chega com uma coisa na cabeça dele. Eu quero isso. Tá. E aí o que a gente faz? A gente conversa com ele e entende a obra dele. Mas você quer isso para colocar onde? O que você já tem lá? É uma reforma? Você está começando do zero? E aí a gente vai dando essas dicas para ele. Às vezes ele chega querendo uma coisa, tem vezes que a gente fala assim, eu não vou te entregar isso porque você não vai ficar satisfeito. Vai voltar aqui, vai questionar, vai voltar e vai questionar. Então, a gente gosta de dar essa venda. Todos os vendedores lá na loja são treinados para isso, para entregar a solução. Não só enfiar um produto na pessoa. Não é só a venda em si, venda pela venda. Porque a gente acaba ficando com os clientes por um período muito longo. O período de parte de acabamentos acaba sendo mais desgastante do que a construção? E o mais demorado. Sério? Porque a construção, a base ali, a gente vê sair. Então, cimento, vai subindo. Você vê aquela casa sendo tomando forma. Montou, né? Tá ali, construída. Ela toma forma. Na hora que chega no acabamento, é um trabalho mais minucioso. Então, ele tem que ser feito com cuidado, ele tem que ser feito aos poucos, ele tem que ter muita atenção no que está sendo feito. Você imagina você fazer o rejunte, tudo bonitinho. E não é algo que você faz agora daqui 2 meses trocar, né? Não tem que ser assim, é uma coisa que vai ficar um tempo, né? E a gente chega no final da obra. No final da obra, o cliente tá com desgaste, assim, no talo. Você não aguenta mais. Já não aguenta mais, tudo demorou, tudo que tinha pra dar errado já deu, entendeu? E vem a gente. Ainda é muito comum, assim, claro, tem profissionais e profissionais, mas ainda tem essa queixa por exemplo, do cliente que busca um profissional e de ter problema, às vezes não porque aconteceu algo de fator externo, mas às vezes no dia a dia ainda tem essa demanda? Chega para você essa reclamação? Acontece muito. Geralmente quando eles chegam já tem tudo contratado, né, o pessoal de mão de obra, mas acontece
Às vezes a pessoa quer contratar uma pessoa só para fazer da base até o acabamento. E muitas vezes você precisa ter profissionais diferentes. Especialistas de cada Especialistas de cada área. Porque um azulejista, ele é muito minucioso para fazer todo o assentamento. Enquanto a pessoa que sobe a base, né, a parte inicial da obra, é mais bruto. Então a gente tem que ter esse cuidado. O olhar é diferente. O olhar é diferente. Aconteceu esses dias mesmo. A gente teve um cliente que comprou uma quantidade grande de piso, lindo o piso dele, e a gente fez a entrega, né? Colocou lá na obra para ele todo separado, e o profissional assentou o piso de fora dentro. Meu Deus! E assim... Praticamente todo. E aí o cliente chegou lá, ele ficou muito bravo com a gente, como loja. E assim, a gente entende, a gente não vai brigar. Ele tá nervoso. E assim, é da pessoa, entendeu? Não tem como você falar assim, não... Gente, é um valor alto, entendeu? Eu sei que dói. Deve ser... Mas acontece. Então, assim, a gente tenta indicar profissionais, a gente faz workshops para eles também. Você convida os clientes para chegar para eles verem? Para os profissionais. Tá. Okay. Os clientes vão também, muitas vezes, mas a gente faz para os assentadores, para os azulejistas. Se atentarem a essa mobilidade do dia a dia da obra, né? Isso. Já teve caso também de assentamento do lado avesso da peça. Não. Teve. Porque assim, a gente trabalha com um tipo de produto que ele chama castelato. Ele é um concreto arquitetônico. E ele é realmente um produto muito diferenciado. É aquele que dá um visual mais rústico? Ele é como se fosse um concreto, né? Só que tem as particularidades dele. E aí, ele era um modelo Corten, você já ouviu falar? Aço Corten? Um aço, parece um aço. Então, ele dá aquela superfície. Então, a frente dele... É muito próximo ao verso. Não, ela é feia, enferrujada, vamos falar assim, né? Ela é enferrujada, mas essa a ideia é essa. A ideia é essa. E atrás é liso. Marrom liso. Lógico, liso. E o profissional assentou. Provavelmente não conhecia. Não conhecia, né? E aí, sorte que a gente chegou a tempo na obra. Você percebeu o Arrancamos tudo, porque assim, como a gente tem um vendedor externo, a gente sempre tá fazendo visitas. Então, quando vai ter assentamento, a gente vai. Mas, geralmente, o cliente liga pra gente. Fala assim, eu vou começar a assentar tal produto, você passa aqui? A gente, na hora, ele vai lá e passa, dá uma explicada. Só pra, a própria fábrica tem um número de saque que você pode ligar. Eles passam passo a passo, mas eles não querem fazer. Dificilmente. O vai ligar. Mas aí a gente faz. Entendi. Então, fomos na obra, chegamos lá correndo, tira todas as peças, sorte que a argamassa tava mole. Vamos lavar. Entendi. Nossa, que bom que deu certo. O resgate, né? Foi o resgate. Aí fez a lavagem. Esse cliente tem que ser muito grato. Mas acontece. A gente tá rindo, mas é pra chorar. É tenso. Porque imagina, é um dinheiro, um investimento. Claro que a culpa não é de vocês também, porque a comunicação é entre o profissional ali, mas óbvio, pra você ver, um olhar diferenciado, um atendimento diferenciado chega. E aí esses casos você acaba trazendo no seu programa ou você acaba mais focado nas dicas? Alguns eu trago. Esses dias para trás eu coloquei por exemplo, de seta de assentamento. Muita gente não sabe que no verso dos pisos, principalmente os grandes, né, formatos ou aqueles que tem desenho, existe uma seta de assentamento. É meio que padrão. É padrão. E aí essa seta tem em todas as peças. E para você fazer o assentamento, você precisa seguir a seta. Então, se você direciona uma seta para um lado, todas têm que ser para aquele lado. Olha que interessante. Porque senão ele dá diferença de encaixe no piso, dá diferença, se for com desenho, dá diferença de desenho, dá diferença de tonalidade. Por exemplo, se eu colocar a seta pra cima, às vezes ele fica mais escuro. Se eu colocar pra baixo, ele dá a impressão de sombra. Muda tudo. Muda completamente. E aí, essa assistência, você costuma falar pro cliente também? A gente fala, Quando a gente já tem um profissional que a gente conhece, tem alguns que a gente conhece e sabe que já são assentadores, lojistas, a gente já vai mais tranquilo. Agora, para o cliente, a gente sempre avisa, fica atento à seta de assentamento, não assentado da formato errado. Às vezes eles não vão falar profissional, mas a gente já dá esse aviso. Porque até para entender o produto que ele está levando, né? Porque às vezes acha só uma listagem, um check, eu preciso de tantos metros e vai. Tem alguma curiosidade, assim, que você pode compartilhar com a gente, que você já viu nesses anos de experiência? Algo inusitado, como você disse nesse caso que o profissional acabou assentando o externo no interno. Tem alguma coisa que você poderia comentar com a gente? Nossa, assim? acho que tem muita coisa. Já daria vários episódios.
Nossa, tem muita coisa que já aconteceu com a gente, sabe? Que eu falo principalmente dessa questão de cliente falar que tá errado o produto, que comprou uma coisa e entregou outra. Tem ainda, às vezes, essa confusão, talvez, nessa questão. Tem. Um caso clássico é tonalidade. Por quê? Os pisos, eles são produzidos em fornadas, né? Certo. Então é como se fosse um forno de pão gigantesco. E aí, a fornada de piso vai saindo na linha de produção. Então, a gente já foi em várias fábricas, todas elas são iguais. É assim que funciona. É uma linha de produção, é assim que funciona. E aí, na hora lá de classificação do piso, a gente passa por uma parte de visual humano. Então, tudo é muito mecânico, mas essa parte, ela é muito humanizada. Por quê? Depende muito do olho da pessoa para entender a tonalidade. A partir do momento que aquela fornada aqueceu muito ou esfriou um pouco, já mudou. Ele muda o tom do piso. Então, quando ele muda o tom, é a hora que a gente tem aquela mudança de lote. Então, não significa que o seu piso mudou de cor. Entendi. É a mesma cor, mas tons diferentes por causa da fornada. Então, acontece de cliente chegar assim, mas eu comprei esse piso na loja e chegou esse. Mas a questão é lote. O meu lote de loja é um lote referência. Então, o seu piso é bege, ele vai chegar bege, mas ele pode chegar bege um pouco para mais, um pouco para menos. Entendi. Isso gera... Varia do lote. Isso gera. Outra questão também desse de assentamento que você falou, foi um cliente nosso que comprou um piso que era todo cheio de setinhas. Como se fossem setinhas que davam uma ideia de luz e sombra. E ele era um 3D. E aí ele falou assim, gente, mas o piso que eu comprei não tá fazendo desenho, não tá dando certo, não tá ficando bom, tá um escuro e um tá claro. Eu falei assim, gente, mas escuro e um claro não tá fazendo sentido, veio tudo dentro da mesma caixa, mesmo lote, não tinha diferença de lote. Entendi. E aí, a gente vai aí. Aí fomos na obra do cliente, tava tudo colado na parede. E chegamos lá pra olhar. Você seguiu a seta de assentamento? Foi. Que seta? Né? Que seta? Que seta agora, né? E aí foi onde a gente descobriu o erro. Esse caso também tava molhado, a gente conseguiu arrancar. Não, quando o cliente fala, a gente vai na hora. Já imagina que... porque a gente já imagina. Daí a gente sai correndo e vai. E chegamos lá e realmente estava um piso assentado para cima, um assentado para baixo. Então não fazia o efeito que ele esperava. Não fazia o efeito que ele esperava. Porque se ele assentasse de uma forma, ele dava o efeito luz e sombra. Se ele assentasse de outro, dava só o escuro. Entendi. Né, da peça. Então, se acontece mais do que você imagina, mas... São coisas que pega, né? E legal trazer essas dicas e mostrar para a pessoa, porque às vezes a expectativa é a realidade da satisfação do cliente, porque ele projeta uma coisa na casa dele, né? Na cabeça, o meu sonho é fazer desse jeito, assim, assado, mas às vezes não chega, aquilo não é viável, né? Então, ele pode levar o que ele quiser? Pode. Mas com certeza vai dar algum contratempo, porque ele vai reclamar de uma coisa que talvez não ficou funcional, ou não é adequado, ou um piso liso demais, ou algo que, sei lá, que não foi preparado para o externo. Porque às vezes eu quero aquela cor, mas aquela cor não é aquela tinta específica, e a pessoa quer. Então, isso vai mexendo na durabilidade. Eu acho que isso tem que ser conversado com o cliente, né? O cliente precisa entender o que ele está comprando. Ele geralmente vai chegar com o projeto dele. A maioria das pessoas que chegam na loja já chegam prontos, mas alguns ainda vêm sem profissional. A gente até tem, né, uma pessoa lá que ajuda também na hora das escolhas. Vocês vendem projeto também ou não? Não, projeto não. Projeto a gente não vende, mas a gente dá esse auxílio. Porque a gente tem a parceria com os arquitetos, né? Então, os arquitetos, eles vão até... A gente tem um local para eles lá na loja. Então, quando eles precisam atender lá... Já tem até o cliente lá dentro do seu espaço. Eles podem atender lá. E aí, a gente trabalha em parceria com eles justamente para isso. Para a gente conseguir oferecer o melhor para eles e o melhor para o cliente. Quando a gente tem visita em fábrica, a gente sempre convida os arquitetos que mais se destacam... Porque é legal eles conhecerem essa produção e ver como é feito. Porque às vezes faz um projeto também que talvez é muito bonito e marca, usei tal produto. Mas aí você, com o outro olhar, você fala, então acho que não fica adequado essa estrutura. Porque é um olhar diferente, né? Porque o projetista ele vai fazer, imagina, partindo do seu sonho, a métrica que o cliente quer, ele vai construir. Mas aí na hora de pôr a funcionalidade, talvez não é daquela forma, né? E a gente fala muito isso também com o cliente, porque às vezes ele chega com um projeto
lindíssimo, maravilhoso, que geralmente os projetos são muito bonitos. E com... Que vem, é bonito, o olho brilha os olhos, né? Mas não é aquela realidade do cliente. Às vezes não é nem a realidade financeira do cliente. Aí a gente tem que estar ali, a gente tem que ter uma segunda opção, porque existem marcas muito boas, porque a gente tem que pensar também, assim como no pessoal, as marcas também têm, que é o posicionamento. Então, tem marca que é posicionada como high ticket, né? Então, são marcas que têm produtos muito próximos, mas elas são de um valor agregado mais alto. É isso que ele quer também, né? Então a gente tem que entender o que o cliente quer. Por isso que a gente gosta muito de conversar. Às vezes tem cliente que fica meio assim, no começo eles chegam um pouco, mas por que tá me perguntando? E quando vai... Quem sabe da minha vida, né? Só que no final da obra, o pessoal já tá tão de casa, porque eles entenderam isso. A gente tenta acolher ao máximo essas pessoas. No final da obra, eles passam lá pra tomar café com a gente, entendeu? Já virou o dia a dia deles, eles vêm, eles conversam. Eles devem passar pelo menos uns 6 meses, um ano, dependendo do que for. Pra né? mais, a gente tem cliente assim com 2 anos que vai na loja e passa lá e vai tomar um café. Até aniversário. E aí a gente entende isso e gosta de conversar, a gente tenta trazer esse lado humano mesmo, porque é uma fase difícil, é uma fase importante. É um marco, é uma construção de um sonho, um resgate. Tem muita gente que vai fazer né? uma vez só. Tem gente que vai né? construir mais vezes, mas tem gente que é uma só. Já tem essa questão. Você comentou, né, que você percebeu essa demanda. Você acha que o mercado ele ficou mais exigente? O cliente ele teve mais protagonismo? Porque até então, vamos pensar, né, no popular. Vou construir uma casa, eu preciso disso, preciso daquilo, pego o material, o pedreiro faz e acabou. Mas eu acho que hoje não é só uma questão de financeira, mas hoje a gente tem materiais e possibilidades de recursos que outra hora não tinha. Um piso era um piso e acabou. Hoje você tem N opções, inclusive barata, né? Então muda, você consegue fazer algo simples, mas com um acabamento diferenciado. Consegue. E aí você percebeu isso no mercado de ter uma loja mais especializada ou diferenciado para um cliente que ele está disposto a ter um maior investimento? Como que foi essa análise? O mercado hoje, ele realmente está mais exigente. Porque hoje não é só acesso a produtos, o mercado tem acesso à informação. Então, não é simplesmente, se eu souber só assim como vender o meu piso, o meu porcelanato, é muito básico. Eu preciso entender a necessidade, entender os tipos de porcelanato do mercado, os tipos de argamassa, os tipos de produto que o mercado oferece, para eu poder explicar para esse cliente, porque muitas vezes o cliente agora ele já chega com tudo pronto. Ele já tem ali. Ele já pesquisou, ele já sabe o que ele quer. Então você tem que oferecer o diferencial para ele. Tem o mais barato? Tem. Funciona? Alguns funcionam, alguns não, porque vamos falar a verdade. Tem uns que não dá. Mas existe. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades, tanto que a gente tem as duas lojas. A gente tem o público alto padrão e a gente tem o público que é mais o básico ali e tá tudo bem. Certo. Todo mundo se encaixa. Os dois públicos vão ter o atendimento que eles merecem. Como, por exemplo, eu preciso de uma porta. E aí você tem vários tipos, várias possibilidades e valores. E valores. E aí você vai entender a realidade. O que ela quer nesse momento, né? Você tem que entender a realidade desse cliente, o que ele vai querer. Então, assim, o cliente hoje já vem muito munido. Então, a gente precisa... Lá na loja, a gente tem também os treinamentos, não só de produtos, a gente faz o treinamento de atendimento. Interno, você fala? Interno. Legal. Então, a gente sempre faz com a equipe de vendas, equipe de financeira. Toda a equipe faz esse treinamento. Por quê? Hoje não é mais só saber o produto. Hoje é você entender o seu cliente. Às vezes o cliente ele tá ali só para você esclarecer para ele alguma coisa. Não é só sobre o produto. Ele quer entender o que ele tá levando, ele quer ter uma atenção. Às vezes as pessoas têm essa falta, sabe? Essa falta de carisma, essa falta do cuidado. Então, isso que a gente tenta oferecer pro cliente. Porque se você pensar assim, por exemplo, o cara vai fazer um cômodo novo na casa dele. Então, ele fez lá o orçamento, então ele tem um valor a pagar. Se você pensar a grosso modo, é só mais uma venda de um cômodo, ponto.
Mas se você olhar na a humanização do cliente, às vezes é um sonho, é um filho que está chegando, né? Às vezes a criança cresceu, no casal de filhos, eu vou fazer mais um quarto, ou tô fazendo a minha suíte, que agora que eu consegui. Então, talvez, se você olhar, é só mais um cômodo. Mas para a pessoa é algo muito grande. Algo muito grande, uma ascensão que ela teve, inclusive econômica, de ter um espaço maior, de ter uma outra situação. Então, acho que é diferenciado, né? É muito diferente. Tem que ter esse olhar mesmo, tem que ter esse cuidado, porque hoje a gente está esquecendo, né, das pessoas. A gente precisa ter esse cuidado com pessoas. Não é só ter um produto, nossa, eu tenho o melhor produto, não, mas você sabe chegar nessa pessoa, você tem o cuidado de atender ela, de entender o que ela precisa. Então, isso é muito importante. Eu acho que porque aí você, com certeza, fideliza um cliente e ali dá que seja uma dica, apresenta um produto diferenciado mediante, né, o que ele vai fazer, e aí você muda todo o cenário dele. E às vezes pode nem ser para ele, mas quando alguém perguntar para ele sobre esse tema, vai vir na caixinha ali, vai vir na cabeça dele, tá, mas essa pessoa me ajudou aí, então vou indicar ela. Então a gente tenta, às vezes não vai ser ali, não vai ser naquela hora que ele vai fechar, não vai ser naquele momento, não é o momento dele e tá tudo bem, mas às vezes ele vai lembrar da gente. Entendi. Entendeu? E pensando no seu canal, no projeto, e aí na hora que você produz um conteúdo, você já recebeu algum comentário inusitado, curiosidade? O que as pessoas falam sobre, assim, do conteúdo? Eu tive vários, mas teve um que eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Teve um vídeo, foi logo no início, eu postei um vídeo falando sobre uma abertura de saque. Então, um cliente tinha recebido um piso, a gente entregou esse piso, ele fez a instalação e o piso estava tendo algumas trincas na lateralzinha. E aí a gente foi abrir, a gente abriu o saque, né? Foi com a fábrica ver, porque não pode acontecer isso. Não é natural, né? Não é natural. E a gente foi fazer todo o estudo, entender, eles tiraram peça, levaram peça para a fábrica, tudo. E aí chegando no final do assunto, era um problema no recorte. A pessoa não fez o recorte de forma correta, com o material correto. Então, quando ele fazia o recorte no piso, como o material de corte dele não estava bom, né? Não era um material bom, ele dava umas microfissuras. E aí essas microfissuras, elas foram abrindo com o tempo, porque não foi na hora que ele instalou, foi depois. Caraca. E aí ele mesmo falou que a questão era que realmente ele tinha cortado o produto errado. E foi um ou outro piso que deu esse problema. E foi tudo resolvido. Só que quando eu postei esse vídeo, é um vídeo que eu nunca na minha vida imaginava que fosse ter alguma repercussão. E aí o pessoal caiu matando em cima do vídeo. Porque assim, eles assistem uma parte entendendo, né? Que o problema é o produto. Mas muita gente gostou muito da explicação. Só que alguns profissionais que são mais, né, antigos falavam assim, eu trabalho eu sou pedreira há 40 anos, eu nunca vi falar isso, que não sei o quê. E assim, na hora me impactou. Eu falei assim, gente, meu Deus, tá acontecendo, calma aí, eu não tô falando que o trabalho das outras pessoas são ruins, que é errado.Esse caso foi, né, foi aberto saque, o próprio cliente falou que ele usou, foi uma demanda dele. E outra coisa, sou profissional há 40 anos, mas você se atualiza? Porque há 40 anos atrás a gente tinha azulejinhos de 30, 40, pequenininho. Mas de porcelanato nem pensava em ter, né? Hoje a gente tem porcelanato quem é que falaria que tem isso? Hoje a gente tem porcelanato de 3 metros. Então, assim, evoluiu muito o mercado. Antigamente, colar piso era com cimento. Agora a gente tem argamassas de diferentes modelos, né? De diferentes utilidades. Né? Então, a gente tem que evoluir com o mercado. Mas eu imagino, porque algo que seria até inusitado para você compartilhar o que aconteceu e tomar uma reverberada da forma que foi, Nossa, né? eu assustei. E você tem alguns vídeos virais, né? Tem um bem fino. Conta pra gente como que foi esse vídeo. Você acho que tá fixado até no seu... Tá. Acho que foi o maior, né? Talvez. Um dos maiores foi esse do piso. O outro foi um explicando sobre argamassa de churrasqueira, que é uma dúvida muito recorrente que chega muito na loja. Por quê?
A gente tem já umas churrasqueiras pré-moldadas, mas tem pessoas que gostam de fazer. Então, a gente constrói a churrasqueira e muita gente reveste a churrasqueira. Então, eu fiz um vídeo bem prático explicando para as pessoas, para tirar essa dúvida de qual argamassa eu uso para cada coisa. Mas pode ou não pode? Pode. Você precisa saber a argamassa correta. Por quê? Para eu construir tijolo, para eu subir essa minha churrasqueira, eu preciso usar uma argamassa específica, que é a argamassa refratária. Então, a argamassa refratária, ela tá ali para dilatar, ela sofre para retrair, ela sofre e ela essa alteração e não vai dar problema nenhum na sua churrasqueira. Para revestir a churrasqueira, lado de fora, aí eu já vou usar uma outra argamassa, que é a argamassa AC3 flexível, porque eu posso colar o piso nela, vai ficar coladinho, bonitinho ali. E ela também tem essa flexibilidade, porque o piso vai movimentar, né? O porcelanato vai movimentar. E eu joguei essa dica prática e foi um vídeo também que foi bem legal. E aí começou teve essa repercussão, ser bastante compartilhado, o pessoal perguntando, eu tô com uma dúvida, a minha churrasqueira é dessa, e mandavam foto. A minha churrasqueira é dessa. Né? A minha churrasqueira é dessa. A maioria das pessoas é aquela pré-montada. Então a pessoa já compra, só faz os encaixes, né? Que ela já vem os pedaços, já faz os encaixes e reveste. Então eles vão perguntando. Porque às vezes a gente faz, eu como produzo conteúdo também, eu acho, nossa, esse episódio vai bombar. E não é o que chega. Às vezes um episódio com um assunto talvez mais... que você acha que é mais simples e reverbera, assim, gigante, né? Essa mesmo da argamassa é uma explicação muito simples. É um vídeo curto. Uma coisa básica. Eu falei assim, se é dentro da churrasqueira, se é construção, refratária. Fora para revestir, é argamassa flexível. Foi basicamente isso. Mostrei ali as imagens e deu um boom. Eu falei assim, ué. Peraí, né? Porque às vezes a gente faz alguns vídeos que você vai lá, faz um roteiro, aí você grava 3, 4 vezes, iluminação, tal. Nada aconteceu. Esse da argamassa eu acho que eu gravei dentro do carro, da churrasqueira. Eu falei assim, gente... Foi só um vídeo, eu vou subir. Deu a ideia, né? Deu a ideia, eu vou colocar. Então, assim, foi bem legal. Essa semana mesmo eu postei um outro também sobre pedras. Eu não vendo pedra. Mas as pessoas têm muita dúvida sobre pedra polida e pedra escovada, né? De mármore, de granito. E eu fui dar essa explicação, como é como é outra. Também foi um vídeo que foi muito legal, que eu não imaginava também. Legal. Porque eu acho que transcende o fator só comercial da loja, porque é paralelo, né? Mas eu acho que mexe com o dia a dia das pessoas, né? Mexe, o pessoal me pede muito vídeo para limpeza de piso. Olha, interessante. Eles pedem bastante. Eu tenho esse piso na minha área externa, o que eu faço? Eu não consigo limpar. Encardio. Então, assim, é muito além, né? A gente precisa entender, cada caso é um caso. Então, a gente precisa entender que piso que é, como que foi instalado, né? Se foi um piso próprio para área externa, ele teve impermeabilização ou não. Então, a gente precisa entender todos os fatores. Acho que deve ser bem interessante, porque aí você deve receber mensagens do Brasil inteiro, né? Muita gente. Essa semana passada eu tava em uma imersão que não tinha nada a ver com obra, era uma imersão mais de parte de posicionamento. Acho que eu vi se fosse foi um evento, né? Um evento. Foi muito legal. Assim, pessoas do Brasil inteiro. Foi um evento só para mulheres, várias áreas. Tinha dentista, médico, advogado, lojista. E aí a gente entendendo ali, cada um com o seu nicho. E é sempre assim, os vídeos mais simples, mais básicos, que dão aquela ideia, né, aquela explicação pro público, são os vídeos que mais prendem. Então, assim, a demanda que faz uma mega produção e nada aconteceu, né? Mas é bem bacana. E você já conseguiu, porque é um trabalho paralelo que você faz ali, uma questão, né, de passar essas dicas, de fomentar o canal, de ter essa estrutura, mas já conseguiu, através de pegar um cliente ali, através dessa questão? Já. Essa questão? Eu, às vezes, abro caixinhas de perguntas no Instagram. E aí chegam clientes, eu vou começar a fazer a minha área gourmet. Eu vou querer ir aí na loja pra você me ajudar a escolher. Então aí o pessoal vai até na loja, ajuda a escolher, dá aquelas dicas, das ideias. E aí já começa a procurar você, eu vi você no vídeo, já. Às vezes eu chego na loja, né, eu fico nas duas, então cada hora eu tô em uma. Aí às vezes eu saio uma, entro na outra,
Eu te conheço de algum lugar. Porque assim, o meu rosto tá muito também ligado à marca da loja. E aí a gente posta alguns vídeos em collab também, o que leva as pessoas de um lado pro outro. A gente postou um que foi fazendo a instalação da nossa lastra lá. Você vai fazer com a elétrica, não foi? Não, esse foi teve o da elétrica também. E esse de instalação da lastra, que é uma lastra de 3,20 por 2,40, gigantesca. Então a gente foi colocar ela lá na nossa parede da loja. Então foram 6 pessoas para instalar. E você mostrou tudo. Aí eu mostrei como foi feito, passando argamassa, como que a gente passa argamassa nela. Então mostrei tudo ao vivo ali. Foi muito legal também. Então o pessoal gosta de ver, sabe? E tem um público que gosta de ver, né? Tem até um programa na TV fechada, agora eu esqueci o nome, que acho que é Dois Irmãos. Irmãos à Obra. Eu adoro. e é algo não tradicional, porque você não vê na TV, você não liga, não tem um programa de construção. Não. Mas é uma coisa que chama muita atenção, né? E assim, é muito legal, eu gosto muito de ver esses programas, mas a gente teria que trazer para nossa realidade, né? Sim, é porque lá, um outro formato de obra, outro estilo, né? É que às vezes as pessoas veem, né? Assistem, eu assisti no Irmãos à Obra, quero fazer. Só que eles esquecem. Que não existe essa... Que lá eles constroem tudo com drywall. Pré-moldado. Tudo pré-moldado, drywall. E aqui a gente tem alvenaria. Então a alvenaria demora, a gente tem tempo de secagem, a gente tem tempo de cura. E aí, não, porque a minha obra tem que ficar pronta em uma semana. Não vai existir. Não vai existir, colega. Só pra fazer a laje vai demorar. Não dá. Não vai, né? Então, assim, eu adoro, eu sou fã desses programas de reforma, eu adoro ficar assistindo. Porque eu acho que chega pro espectador, eu acho assim, legal, posso fazer. Ou às vezes talvez uma dica, assim, porque o piso, por exemplo, pra quem mexe, troca o piso de casa, é uma zona, né, que acontece ali. É um caos, porque principalmente se você continua na casa, porque sua vida tá acontecendo, o pó tá subindo, e não é uma coisa assim, um dia de serviço, não é, é um tempo ali. Demora. E aí talvez venha uma possibilidade que você tem uma argamassa que você consegue assentar em cima do piso, pode ser uma alternativa? Pode ser uma alternativa, né? Não, e é uma ótima alternativa. O que a gente sempre fala, o piso sobre piso funciona? Funciona. A única coisa que você precisa saber é o seu contrapiso tá certinho, o seu piso que tá lá embaixo não tá oco, né? Ele tá bem colocado. Se for madeira, a gente tem alguns outros cuidados. Então, dá pra fazer? Dá. Até o laminado é uma ótima opção. O laminado a gente faz a base certinha, né? Deixa tudo alinhadinho e aplica o laminado. É super rápido. O laminado é rápido, muito. O laminado não, vinílico. E é prático, né? O vinílico é muito prático. A gente fez a base ali, instalou o vinílico, ele é super prático. Ele não tem aquele problema do laminado de água, né? Porque o laminado pode nem ver água. Você já começa... ele já se assusta na hora, né? Mas o vinílico é muito bom. É muito bom de trabalhar. E aí já também um custo-benefício também. É ótimo. Pra quem tá em casa e precisa fazer essa troca, quer fazer essa troca, compensa demais. Você poupa certas transtornos, né? Às vezes tem criança pequena, uma série de questões, né? E eu acho que as curiosidades são inúmeras, né? Acho que geram até um debate, acredito, na rede. Porque às vezes você põe uma dica e as pessoas começam a questionar ou perguntar, foi isso, fiz assim, deu errado. Então acho que tem os olhares que popularizam, né? Esse ofício. Porque a construção é inerente ao ser humano, né? Você precisa de um espaço, você precisa... A sua necessidade conduz, né? Uma igreja, vou construir uma igreja. Então tem um porquê. Então eu acho que desde que o mundo é mundo, a construção está inerente ao homem. E assim, quando a gente passou aquela fase horrível lá em 2020, né? do Covid, as pessoas começaram a olhar mais para dentro. Uma boa deixa. Mudou o seu mercado? Porque para muitas empresas não foi bom, não foi positivo. Assim, o nosso, falar bem a verdade, que foi uma loucura. Foi, assim, muita gente querendo reformar, muita gente querendo mudar, todo mundo dentro de casa, mexe uma coisa, mexe outra. Mudou mesmo, assim, movimentou, de impactar? Só que ao mesmo tempo, as fábricas pararam. Então, as fábricas desligaram fornos, e cada forno, são fornos de quilômetro, né? Forno muito grande. Então, para aquecer aquele forno, vai uma semana para deixar ele certinho, da temperatura ideal, para rodar de novo, para rodar a linha de produção. Então, assim, fornadas desligadas,
pessoal louco querendo produto. Então, o que tinha no estoque das lojas foi. O que tinha de estoque foi. Porque às vezes nem, não tem o verde, vai o azul, vai. Vai. E aí a gente ia nas fábricas, porque geralmente a gente tem transportadoras que trazem. Sim. Mas a gente ia com o caminhão da loja, ficava lá, esperava carregar, porque era assim, vai sair um lote, quem pegar, pegou. Chega quem... Era desse jeito. Salve-se quem puder, Salve quem puder. Daí a gente chegava, ficava na fila e esperava carregar. Então, assim, foi realmente uma loucura. Agora o mercado voltou à normalidade, porque estabilizou. Lá em 21, né, até 22 ainda teve um pouco de reflexo. Aí depois lá, 23, 24, foi caindo, agora a gente voltou à normalidade. Já então, assim, o trivial que é o normal movimento. Da construção mesmo, o movimento normal. É interessante, porque até então eu achava que, né, boa parte ia parar. Eu, profissionalmente falando, para mim foi muito bom também. Eu tive uma mudança de carreira, mas também foi bem na época do Covid, que estava em alta, eu fiz uma transição e eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu, em todos os sentidos. Então, acho que muita gente muito particular, né? Essa época, né? Muita gente. Não que tenha sido bom, lógico. Conectado o que estava acontecendo, não sou tão fora do meio, mas profissionalmente. Que eu acho que muita gente teve que ressignificar mesmo. A gente teve que entender melhor coisas que a gente não dava valor, a gente passou a dar valor. Então, assim... Um olhar diferenciado, diferente. Né? Até nessa área, não só na construção, mas talvez para prestar atenção um problema que estava na casa dele e estava postergando. Uma goteira, uma rachadura, sei lá, uma mudança de cor, alguma coisa desse tipo, né? Dentro dessa instrução. E pensando como influenciadora, né, foi algo que despertou, você quis falar sobre, ou você pensou no mercado no sentido, eu acho que eu quero me tornar, como que foi? Ou foi natural? Eu, na verdade, era uma coisa que eu não imaginava, sinceramente. Eu sempre fui muito tímida, não parece. Muito tímida, muito na minha, assim... E aí, com o pessoal do marketing da loja, eles falaram assim, Camila, você precisa aparecer mais, a gente precisa humanizar o perfil, pro perfil não virar um catálogo. Entendi, só publicidade, vamos fazer uma coisinha ou outra, vamos fazer. Aí eu cedi, vamos lá. Tá, vamos lá. E aí eu falei assim, gente, que isso? Amei! Você se identificou assim, eu me identifiquei muito. É um estilo de comunicação, né? E aí eu me identifiquei, eu falei assim, gente... Que mundo enorme que eu não tô enxergando, sabe? Que eu não conseguia ver. E até foi uma das coisas que eu comentei lá na mentoria que eu fiz. Gente, o mundo é gigante. A gente consegue alcançar tanta gente que a gente não imaginaria alcançando assim perto da gente fisicamente. A internet dá uma visibilidade muito grande, sabe? Aí eu falei assim, só que na loja aqui... Tem certos pontos que não tem como eu colocar. Eu não posso falar de certas coisas porque não cabe ali. Entendi. É um perfil paralógico, o meu público é esse e eu preciso conversar com esse público. Para eu conversar com eles, é sobre isso que eu tenho que falar. Nessa linguagem, nesse formato. Às vezes E às vezes eu queria alguma coisa mais assim, mais natural, mais dia a dia, mais que aproximasse mais ao público, né? Ao público que não vai na minha loja. Não é o dia a dia que tá lá, talvez aquele pedreiro que já tá acostumado a comprar com vocês, né? E aí eu falei assim, eu vou criar um quadro dentro da loja. Certo. Aí seria o Descomplicando a Obra dentro da loja. Eu falei assim, mas não sei, ainda não é isso, não é isso que eu quero. Aí eu falei assim, gente, olha quantos anos de prática, quanta coisa que eu já fui aprendendo com as marcas, as coisas mudam o tempo inteiro, a gente sempre tem que estar atualizando, sempre fazendo curso, sempre, né, estudando as marcas, não só as minhas, mas as marcas que os meus concorrentes também vendem, a gente precisa entender, né, a gente tem que conhecer. Até para você avançar, você precisa conhecer o seu concorrente. Não é o fato de cada uma na sua e não é uma guerra, tem que entender. Aí eu falei assim, não, eu vou criar o Descomplicando a Obra. Só que no início eu criei assim, eu vou criar o Descomplicando a Obra é um, a Camila é outra, a loja é outra. Daí eu falei assim, agora é finalzinho mais do ano, né, que a gente tá chegando no final, eu falei assim, gente, é uma pessoa só. Não tem como eu desvincular todo mundo e cada hora eu ser uma pessoa. Então eu resolvi ser essa Camila Alvarenga do Descomplicando a Obra, que tem as lojas e que administra. Então ali eu converso muito sobre minha parte de administrativa, cuidando das lojas, cuidando dos funcionários, porque hoje a gente já tem 70 colaboradores, muita gente.
Então eu conto dessa realidade mesmo de empresária, conto da realidade das obras, e eu faço aquela, da vida mesmo, um mix, né? O que é a Camila ali na vida real. Digamos que é o seu vlog das vários papéis que a Camila atua, né? Dos vários papéis, isso mesmo. Que bacana. Camila, a gente vai caminhar já pro final do nosso programa, e a gente faz aqui um bate-bola. Eu vou falar uma palavra. Ai, meu Deus. E você vai responder aquilo que vier na sua cabeça, certo? Vamos lá. Obra. Ai, meu Deus, peraí. Obra. Obra, eu falo que ela é... A obra pode ser muito bonita, ela pode ser muito bem feita, ela precisa ser planejada. Então, eu acho que quando eu penso em obra, eu penso em planejamento. Certo. Mão de obra. Mão de obra. Pensa que quanto mais escassez a gente pensa, mais escassez chega na nossa vida. Então, eu não penso que mão de obra esteja escassa, eu penso que a gente só não está procurando no lugar certo. Certo. Comap. Tradição. E Camila por Camila? A Camila, eu penso que esse traduzir, trazer mais para perto, né? Explicar, ensinar. Muito bacana. Camila, a gente tem aqui um presentinho. Ah, que chique. Aqui do Pode Pro, os convidados. Obrigada. Agradeço aqui, né, sua participação. Deixa eu abrir, que eu tô curiosa. Pode abrir. Isso é pra quando você for tomar seu café, você lembrar da gente. Ai, que linda. Amei. Só os convidados têm, ó, é bem exclusivo. Obrigada. E onde as pessoas te acham nas redes sociais? Pode passar o endereço da loja, aproveita, o espaço é seu. Tá, vamos lá. Nas lojas, no Instagram, Comap, _ oficial, e Comap exclusivo, _ oficial. Vão encontrar a gente ali em Pouso Alegre, na Perimetral, na Avenida Pinto Cobra, e a Comap exclusive lá no Fátima, na Porfírio Ribeiro de Andrade. A Camila, e a gente tem os sites também, tá? É www.comap.com.br e comapexclusivo.com.br. Muito bacana. E o meu, vocês vão me encontrar no camila.a.ribeiro, que lá eu vou contar mais, que tá todo mundo migrando pra lá, tá agora. Né? Pra ver o que tá chegando, né? E eu tenho do Descomplicando a Obra também, que é Descomplicando a Obra _ Então, você que pensa em fazer uma obra, né, se aprimorar desse assunto, não deixe de seguir a Camila nas redes sociais. Acompanha lá que eu dou bastante dica legal. Isso aí, Camila, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Felipe. E você, ouvinte, acompanhante do nosso programa, até a próxima.